Senhor é digno de toda honra, de toda glória, e poder fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós nos submetemos a Ti, Senhor, nessa noite. Rendemos graças ao Senhor, acima de todas as coisas. Sabemos que bom e agradável é estar no Senhor em união, unindo o Senhor com nossos irmãos, para podermos compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nós cremos, meu Pai, na revelação do Teu Santo Espírito. E nós cremos, ó Pai, que tal igreja, Senhor, que tem se colocado na brecha também pela misericórdia. Por isso nós estamos alegres, Senhor, na Tua total dependência e Espírito da verdade. Fica à vontade no nosso meio. Seja bem-vindo. Fique à vontade. O Senhor falar aquilo que é da vontade do Senhor para a necessidade da Tua igreja. É por isso que nós estamos aqui. Não importa a circunstância, mas nós vamos continuar adorando e glorificando o Santo nome. Porque o Senhor é Rei, e o Senhor reina em nosso meio. O Senhor reina nessa casa. O Senhor reina em nossas vidas. Por isso nós te exaltamos, Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu estou muito alegre porque hoje a minha amada está ficando mais nova hoje, né? Fazendo aniversário. Contemplando mais um dia de vida, louvando a Deus, glorificando pela vida dela. Uma coluna, o qual o Senhor estabeleceu. Lá dentro do ventre da nossa irmã Lourdes, a serva de Deus Altíssimo, o qual eu tive a ter uma honra de poder assistir e de poder ouvir a sua voz cada dia. Lembro muito bem que ela com seus 78 anos, ela teve uma passagem em casa, pelo menos por aí. Lembro de 5 da manhã, ela estava com o seu joelho dobrado, orando, intercedendo, uma verdadeira intercessora. Então não tem limite, não há limite para o verdadeiro intercessor que intercede, que está na presença do Senhor, que faz caso da presença do Senhor. E Deus, Ele chama os seus filhos, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo, não é sobre mim, não é sobre os irmãos, é sobre Jesus. Jesus, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem mim nada poderia fazer. Vocês entenderem a realidade é que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Essa igreja aqui não pode fazer nada sem o Senhor. Para onde iremos eu e você? Se só o Senhor tem uma palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra de vida eterna. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé, na fé no Filho de Deus. E vou compartilhar um pouco aqui, falar sobre Neemias. Os irmãos devem abrir na sua Bíblia, no capítulo 1 de Neemias. E me chamou muita atenção foi esse manto de oração, da intercessão, que é onde Deus coloca Neemias nesse lugar, onde ele tem incumbência de poder começar a construir um legado diante do Senhor, se nem mesmo ele esperava. Nem mesmo ele esperava, por ser um cara cooperador do rei. E ali começa uma história, começa um legado, irmão, de oração, um legado que o Senhor me chama nesse tempo para estar naquele lugar, na presença. Amém? Amém. Glória a Deus, que pasto de idade. Nós, como igreja profetiza, vamos andar nesses pastos aí. Amém? Profetiza. Nós vamos caminhar pela fé, irmão. É pela fé em nome de Jesus. É pela fé. Senão a gente para. Estão acontecendo muitas coisas nesse tempo agora. As profecias estão se cumprindo. A palavra de Deus
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor é santo e poderoso. Aleluia. Vamos ler o 4 de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Graças a Deus. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos. O povo de Israel se confessa os pecados que os israelitas em geral temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Aqui eu vou parar um pouco, porque o que me chama a atenção dessa palavra é o próprio lamento de Neemias. Ele se lembrou, ele se prepara, ele começa a se preparar para ter um rei. Ele lembrou dos estatutos do Senhor, irmãos. Ele lembrou da aliança que o Senhor estabeleceu lá no Egito com o seu povo, depois que o povo foi liberto, com o próprio Moisés. E Neemias, ele foi chamado com a missão de reparar os muros de Jerusalém. Algo que trazia, certamente, se for pegar para nós no dia de hoje, geralmente a gente se ligar, até nós a gente tem situações que acontecem até mesmo com a gente, com pessoas que a gente ama, com lugares que a gente anda, lugares que estão acontecendo situações, conversações, lugares que não agradam, não glorificam o nome do Senhor, conversas que não te levam a lugares nenhum, conversas que não edificam você. Você não vê palavra de encorajamento, você não vê palavra de dizer assim, ó, Deus é o Deus de Israel que está contigo, meu irmão. Deus é um Deus poderoso, que o mesmo Deus que ele foi com Abraão, ele é com toda descendência. Mas a gente vê tanto tipo de conversa nesse tempo agora, que às vezes, se você não tiver atento, você perde foco. Você perde foco na missão. E às vezes o que você e eu estamos fazendo, aquele que não ama a minha e a sua vida, ele vai tentar de qualquer forma de querer te distrair, querer roubar a atenção do Senhor, tirar você da atenção do Senhor, da presença, e distrair da missão de uma obra que Deus estabelece ao nosso governo. E nós sabemos que esse é um esforço que nós, como filhos de Deus, nós precisamos se condicionar nesse tempo para que nós possamos estabelecer famílias saudáveis, famílias fortes, homens e mulheres de Deus estabelecidos e fundamentados pela palavra de Deus. E nós sabemos que tem sido difícil esse tempo agora. Nem todo mundo está glorificando sobre a sua vida. Nem todo mundo tem glorificado a Jesus através da sua vida, pelo que você carrega, pelo posicionamento que você, meu irmão, tem estabelecido no governo da sua casa. Você já percebeu quando você se posiciona dentro da sua casa, em algum estabelecimento, em lugares que Deus te coloca, o quanto de rumores de perseguições que começam a surgir? Você começa a ser perseguido, você começa a ser logo ligado, aquele é um crente chato, o cara só fala de Jesus, o tempo todo fala de crente, o tempo todo fica orando, enquanto aquele homem no corredor não está orando sozinho. Encontrei aquela irmã, ele levantou a mão determinado lugar, ele está ali orando, liberando a palavra
Deus, quando é o estabelecido, encontra-se pessoas com uma firmeza no Senhor. Pessoas que amam Jesus acima de todas as coisas. Pessoas que decidiram um dia na sua vida renunciar ao Egito e a partir daquele momento pegar sua própria cruz, como o próprio Senhor Jesus fala, e começar a carregar, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Eu falei para o Senhor tem misericórdia, me dê graça nessa palavra pela misericórdia do Senhor, porque eu não sou nada, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno nem de estar na tua presença, mas tem um povo que tem estabelecido um concerto do Senhor, uma aliança com o Senhor. Aleluia. Para que não saia nenhum tipo de palavra torpe, mas saia palavra inspirada pelo teu Santo Espírito. Amém. Porque alguém tem se colocado no dia e se coloca na brecha, orando pela essa igreja, orando pelas famílias, orando pela igreja de Cristo nos confins da terra. E vamos lá, muito bem. Não é mil maravilhas também, como a gente pensa. Não é. Na minha não foi. Talvez eu e você se achem pequeno. Se acha que no que nós estamos fazendo, às vezes fica bem confortável. Às vezes acha que a gente não tem uma grande obra para a gente poder realizar diante do Senhor, que seja obras maiores do que Jesus, ou até mesmo menor. Mas quando nós colocamos o nosso foco em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, não importa o que vem, não importa a circunstância, a minha experiência está voltada em Jesus. Eu reconheço o sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário, e que eu preciso continuar estabelecendo esse conceito que um dia Jesus quebrou, rasgou o véu de alto e baixo. Nós temos hoje acesso ao Pai. É pela graça. Pela graça de Deus nós somos salvos. Isso é um dom de Deus. É uma graça merecida. Neemias se preparou. Ele não foi de qualquer jeito para estar na presença de Deus. Algo que me chamou muita atenção, esse lugar de humilhação de Deus, oração com clareza, e submetendo, se arrependendo ao Senhor, pedindo perdão pelo povo de Israel, pelos seus irmãos, pelas suas famílias, imagina pelo cônjuge, vice-versa, pelo filho rebelde, pelo vizinho rebelde, pelo líder rebelde, pelo líder de famílias que não estão se submetendo à verdade, por líder de cidade que não estão se submetendo à verdade, por líder de nação que não está se submetendo à verdade. E o que é interessante que me chama a atenção é o descansar o seu coração e saber daquilo que você e eu, meu irmão, tem ouvido do Senhor. É algo que a gente precisa exercitar em oração. E Deus nos chama nesse tempo agora para a gente poder anunciarmos aquilo que tem nos atrapalhado. E nós sabemos que algo que desencadeia no mundo espiritual, algo tem áreas da vida do ser humano que ainda estão travadas, é a área de só sai com carta de jejum e oração. Porque o rei ele já sabe, meu irmão. O rei já sabe. Jeremias 29 vai dizer: buscar-me-ei e acharei quando buscar de todo o vosso coração. E buscar de todo o coração existe esforço, existe dependência, existe renúncia, existe você ver um menino gritar do seu lado de casa, a mulher pedir uma coisa de outro, o trabalho apertou alguma coisa lá, você brincar, aumentou o nível de trabalho ali, você tem que trabalhar. O Egito começa a gritar, por mais que você tenha necessidade de receber um dinheiro digno de trabalhar no seu suor, que o Pai estabeleceu isso, mas existe um conceito de dependência totalmente do Senhor.
É totalmente diferente. Quando a gente entra num lugar de provisão em Deus, não do homem. Às vezes nós perdemos de ganhar, de receber do alto, porque às vezes a gente começa a colocar confiança no homem. E aí onde entra a desobediência do povo de Deus. Por que vamos olhar para o mundo lá fora se estão lá nas trevas? Israel, a primeira correção, ela começa na casa de Deus. A primeira correção, ela começa sobre a casa do Senhor. É para nós também nos ajustar. Quando a gente somos tratados, nós vamos ter possibilidade de curar alguém lá fora. Nós vamos poder avançar, a igreja vai avançar. O interessante é que nós começar a passear em oração aqui, Neemias, chegando à frente do rei. Ele estava lá todo sereno. O homem parou, certamente em oração o tempo todo, orando todo o tempo, adorando o Senhor, né? Jejuando. É tanto que ele apresenta para o rei. O rei, você está diferente, está muito bom para você diferente. Sabe o que você gosta quando a gente jejua? Tira tempo para jejuar um por dia, que a gente fica realmente paradinho. Então você não vai estar se mostrando, você tem que chegar ali e falar, ó, eu gosto de você da jejum. Você vai lá e lava o rostinho, passa uma água no rosto, para ninguém perceber. Justamente para não estragar os planos de Deus na sua vida. E ali ele começa a narrar tudinho que ele precisava. E outra coisa que me chamou muita atenção de Neemias foi uma oração simples e rápida. Meu Deus! Acabei de conversar com meu Deus, acabei de conversar com meu Senhor, e ouvir do Senhor algo que eu preciso estabelecer lá na terra do meu povo, inclusive os meus familiares estão lá. E Ele me deu a incumbência de poder restaurar a minha nação. E eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso, eu preciso da sua autorização. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Eu preciso de irmão Paulo. Quantos livramentos tem lugar, rapaz? Durante o dia, quando tem um justo, oração rápida. Estou aguentando, hein? Quantos abrir e fechar de olhos o Senhor tem agido na nossa vida, tem agido na igreja, tem agido naqueles que estão buscando a Deus uma resposta. Você abre os seus lábios e o rei, ele começa a trazer, mover as compostas do céu para você, justamente pelo justo. Neemias, ele obedeceu. Ele obedeceu o comando do rei. E ele foi. Começou a abrir tudo. Eu tenho aprendido algo no Senhor que quando Deus quer nos mover para um outro lugar, um outro nível no Senhor, e movimentar, que seja um ambiente onde você está, o primeiro passo que você dá, na sua fidelidade a Ele, Ele vai começar a mover pessoas com você. É o chamado de recrutar os verdadeiros soldados que adoram o Senhor em espírito e verdade. Porque se ele chegasse ali aflito, sem orar, sem fazer nada, ele não conseguiria nada do rei ali. Ele ia ter que voltar novamente. Por quê? Porque não houve um preparo, não estava com a vida de oração. E quando ele estabeleceu primeiro o fundamento em Deus, que ele cumpriu, o rei pode procurar fulano, Beltrano, Ciclano, vou enviar tudo para você. Abriu, irmão. Todo mundo foi com ele. Você sabe como é que nós vamos romper esse tempo no nome de Jesus? Não é diferente. Há 25 mil anos atrás, antes de Cristo, aconteceu isso. Vamos botar para 2025 agora. Tu acha que vai ser diferente? Deus está me chamando.
para poder trabalhar em unidade no corpo de Cristo, para estabelecer o conceito original da forma do Espírito de Deus ter colocado no coração da igreja. Não tem como ficar com duas visões, tem que ser visão só, uma visão ampla, uma visão general, uma visão eterna, um conceito estabelecido com o Senhor, com Yahvé Rafá. E só em oração é que nós conseguimos chegar nesse lugar de dependência de oração. E quando o coletivo ele começa a agir, os céus se movem a nosso favor. Se moveu para Neemias, por que não se move para nós? Por que não se move para essa casa? Por que não se move para a sua família? Como é que eu vou mudar os valores do fundamento que o Senhor me deu, meu irmão? Não posso. Que façamos tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Meu Deus, mas eu, Senhor, eu estou aqui quietinho aqui, né? Estou aqui provando, cooperando aqui. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Então para mim também, em nome de Jesus. É para todos aqueles que buscam. Vai chegar um tempo que, meu irmão, que não vai ter como a gente olhar para o lado do outro, mas não. Ou vai ou vai. Se não for, vai levantar outro e vai botar para fazer a missão. Mas não é a missão de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existe um conselho, existe direção, existe oração, existe consagração. Afinal de contas, nós precisamos consagrar tudo que nós temos. Eu saí de casa, vim para a igreja, não orei, meu filho chegou assim: pai, bora não? Amém, meu filho? Então pode orar, fica à vontade. Ele apresentou nossa vida para cá. Amém. Aleluia. Você está pensando que Deus não está vendo tudo, não é? Às vezes a nossa displicência. Se Ele fala que nós temos que orar todo o tempo. Ah, porque você ora demais, você é religioso, né? Ah, você ora pelo alimento, você é religioso. O mantimento vem de lá lá da indústria, chega os atacadões, e aí afora, e chega na sua casa, você não sabe nem quem passou por lá. E aí como é que você não vai orar por aquilo que você não está vendo? Amém. O nosso inimigo, ele não dorme. É verdade. Ele não dorme. E como é que nós vamos andar dispersos nesse tempo? Não pode. A 10 virgens tinha 5 prudentes. Tinha 5 que estavam prontinhos. Só que tinha 5 que estavam dispersos. Se Neemias estivesse disperso, ele não ouviria a voz do Senhor. Imagina o cara, cooperador, tudo certinho ali. Olha a transição dele, de cooperador para profeta. É você, irmão, você tem que levantar. É você, irmão, você tem que levantar. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que clamar na terra seca. Alguém tem que reparar no muro dos lugares que onde estão afetados. Olhar para o catástrofe daquela que aconteceu no Paraná. No Pará. É o quê? Paraná, né? Entende? Está apontando a volta de Jesus, porque assim cumpriu. Se sabe o Senhor, o Espírito da verdade, que pareia sobre toda a face da terra, o que aquele estado tem passado nesse tempo. Não vou dizer que não tenha justo lá, porque tem justo lá, clamando, orando, mas existe uma consequência da desobediência. Por que, irmão? Você está comparando uma coisa com a outra? Não, não é isso. É questão
posicionamento. Porque em todo lugar que Deus estabelece uma vida, tem que gerar um plano, um projeto naquele lugar. Porque alguém precisa ser alcançado através da gente. Alguém tem uma incumbência que Deus colocou um dom, um talento, para poder edificar a vida de alguém. E às vezes, por nós sermos muito apedrejados, que não é novidade, né, para nós servirmos ao Senhor. O Senhor Jesus falou que nós somos seres apedrejados. As praças, o que está acontecendo? O povo na Nigéria está passando um momento difícil de irmãos cristãos. E nós precisamos estar nesse lugar de oração, para que haja intervenção divina, para que o sofrimento diminua naquela região, na África. Mas tudo tem um propósito abaixo dos céus. Mas o nada não pode parar. O ministério da reconciliação não pode parar. A incumbência que foi dada à pastora ali nesse lugar não pode parar, meu irmão. Não pode. A gente precisa batalhar. A gente precisa caminhar. Há lugares que precisa ser tomado pela glória de Deus, pelo que você carrega. Se tu me perguntar, irmão, como é que você consegue falar tanto desse jeito? Eu não esperava nada. Porque para mim não é novidade de nada também. Ele que carrega o Espírito da verdade, a presença, ele não vai deixar faltar a palavra. Porque o Senhor sabe da necessidade do seu povo. Amém. E não se sinta incapaz, meu irmão, minha irmã. Não importa a idade que você esteja. Há um conserto abaixo dos céus por cada um de nós. Um homem ou mulher posicionado em determinado ambiente vai transformar outros. Eu dou louvado a Deus, porque Deus tem me dado graça de poder passar por vida de pessoas nessa região e Deus tocar o coração de pessoas. 3 dias atrás encontrei um rapaz trabalhando no trabalho lá, trabalhando numa área lá no meu setor de trabalho. E cidadão, ele veio correndo, ele ia no banheiro, ele trabalhava lá em pintura. Moreninho, ele estava parado, ele veio correndo, o Espírito Santo ele corre atrás dele, eu fui correr atrás dele. Cheguei lá, abracei, ele não entendeu nada, falei, bora meu filho. Jesus ele fala, quando eu falo assim, Jesus é o caminho, ele começou a falar assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao teu Pai a não ser por ele. Aleluia. Quando eu falar, ele começou a falar. Aí começou a sair palavra da boca dele. Quando chegou lá na esquina, ele parou. Quando ele parou, eu falei assim, Deus está te chamando para um novo concerto. Você lembra do filho pródigo? É tempo de você voltar aos braços do Pai. O Pai tem veste nova para você, tem sandália nova para você. É tempo de reconciliação. Ele começou a chorar. Aleluia. Não tinha 10 minutos que ele estava conversando com o pai dele pelo telefone. O pai só Gabriel pastor. Uau! Aleluia! Você está entendendo que nós estamos envolvidos com uma grande obra? E ali ele chorava. E ele falou, antes de orar, falou assim, eu vou tomar posse dessa oração que o Senhor vai fazer. Se aquelas pessoas que estavam com Neemias, com a incumbência de caminhar com ele, não creram naquele que ele carregava, naquele manto de oração, naquela intimidade com Deus, e pessoas te impulsionando a você caminhar mais uma milha, não olhando para a circunstância, para a aparência, porque se você pegar aqui, meu irmão, Deus só levantou improvável, só levantou improvável para poder fazer parte desse grande exército, para poder reparar as brechas de adorar de Jerusalém. É por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque ele não me vê, você como não me vê.
Ele olha para o nosso coração. Ele sabe quando você está. Neemias sobre o secreto. Orar, clamar, buscar a face de Yahvé Rafá. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta no secreto. Você fala com ele. Antes de tu falar alguma coisa, ele já sabia. A onisciência, a onipresença, a onipotência do Senhor. Salmo 139. Ele está em todas as esferas da terra. É diferente no seu quarto? É diferente no seu quarto? Não é? É diferente onde você está no trabalho? É diferente aqui nessa casa? Onde você crê, você verá a glória de Deus acontecendo? Agora precisa de filhos e filhas fortes, crendo e estabelecendo conserto, crendo na palavra. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia. É ela, o decreto da humanidade está fundamentada sobre a palavra. Céu e terra vão se passar, mas as minhas palavras ficarão eternas em nossos corações. Não adianta ninguém, eu, você correr. Uma hora nós vamos ser confrontados com a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E não te disse eu, te esforça, tendo ânimo, eu sou contigo. Eu sou contigo. O Senhor está dizendo. Que possamos entender que nós precisamos nos fortalecer com a força e poder do Senhor. Que caia por terra todas as convicções que eu que faço, tem que fazer acontecer. Não. É dependência. É dependência de Yahvé Rafá. Eu vi um sinal. Eu quero mais sinais do Senhor. Eu quero ver Deus agir na vida do meu irmão. Porque eu estou orando. Eu estou na brecha. Eu quero ver a família ser transformada. Porque eu estou na brecha. Eu não vou parar de orar. Não vou desistir daquela pessoa que eu amo. Porque eu creio que Jesus já mudou a história dele. Eita glória, aleluia. Agora, se eu ficar calado e você ficar calado, sua mente vai viajar, meu irmão. A mente viaja. Aí vem incredulidade, se brincar, vem certeza, indecisões. Aí você olha para um cara que está cheio de cachaça, doidão. Aí você vê a cachaça. Mas não vê o demônio que está no cara. O espírito de vício. E que pode mudar, muda a história. Deus é especialista em transformação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, meu irmão, por mim e você, pela humanidade. Quer prova maior do que essa? O amor do Senhor lança fora todo medo. Aleluia. Se Neemias tivesse medo, ele não fluía. Ele não criava estratégia de chegar em Jerusalém e começar a separar pessoas, homens e mulheres, fortes, para poder estar em posição de intercessão, para um sair, para poder fazer a obra do Senhor por completo. Existe um conselho estabelecido da parte de Deus nesse tempo. Ninguém quer fazer as coisas de qualquer jeito, não. Entenda que há uma ordenança do céu nesse tempo agora. Deus tem movido a igreja dele com excelência para romper, para quebrar as cadeias que estão no cativo aí fora. E se nós passearmos no nosso meio, em Israel, em forma geral, não em Nova Jerusalém, não, tem muitos presos indicados no cativo, estão presos, que precisam ser libertos pela misericórdia, não haver salvo só para sempre, não. Claro que essa transformação existe um exercício de perseverança. Se o povo do Egito, para sair daquele manto da escravidão, teve alguém que clamou um dia, alguém se prostrou, colocou os joelhos no chão, e Deus, por sua infinita misericórdia, enviou um socorro para poder um libertador tirar aquele povo do Egito. Amém. E levar para onde? Para o deserto. Quanto na época de Neemias estava preso no cativo, vivendo uma vida errada, com a desobediência, não se voltando mais para o Todo-Poderoso,
não ligando mais para a presença de Yahvé Rafá, esquecendo, não está nem aí para nada, vivendo a vida de qualquer jeito, fazendo o que deve, que dá na terra, na cabeça, que o pessoal comenta aí, né? Não é assim que funciona. Existe uma transformação, é diária, todos os dias. É um abrir e fechar de olho, é uma sequência de obediência. Amém. Aí começam a surgir os sinais. E os sinais do Senhor seguem quem crê. Vai chegar sinais na sua vida que você não vai nem, mas meu Deus, isso aqui está acontecendo comigo. Meu Deus. Aí você vai dizer, eu nem mereço tanto. Aí a glória vai para Deus. Deus está me chamando para esse momento, para esse tempo. Vai entrar no lugar dele de posicionamento, de dependência total dele. As instruções que Deus quer passar para nós nesse tempo, a igreja dele, para que venhamos nos mover pela fé, na fé do Filho de Deus. Deus não quer que a gente caminhe de qualquer forma. Deus nos chama para um alinhamento. E esse alinhamento começa na nossa casa, irmão. Esse alinhamento começa na nossa casa, com a nossa família. Por isso que tem que ter um Neemias, um homem ou uma mulher posicionado. Quando você vier passar pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo algum, porque o Senhor lhe fala que Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com a igreja, Ele é com as pessoas que você ama. Você quer mais? Eleva o seu Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Neemias precisou do verdadeiro socorro. E o Senhor nos chama para sair do lugar de comodismo e podermos se posicionar de verdade, parar de olhar para a circunstância, parar de ficar mimimi, parar de ficar ouvindo conversação, porque ela fez isso, porque fulano fez isso, Eu tinha coragem. Você se colocou na posição de Neemias para orar com essa pessoa? Deus te trouxe estratégia para levar teu reino. Quando a gente começa a esmiuçar a palavra, quando a gente começa a viver a palavra, quando a palavra começa a saltar no seu espírito, ela te confronta, ela começa a te mostrar, começa a pagar as coisas erradas, que é o Espírito Santo da verdade que faz isso, que Ele ficou para nos ensinar, o nosso melhor professor, o nosso melhor advogado, o nosso melhor amigo. Ele começa a te mostrar que tem coisa ainda que nós estamos fazendo ainda, que não está agradando o nome dele, do Senhor. E não importa status, posições que a pessoa se encontra, Deus não quer saber disso não. Deus quer saber que os filhos dele obedeçam. Se a única correção que Deus tem trazido para o povo de Israel é a falta de obediência, é por isso que quando demora assim, fica bate. Aí que está ali, quando eu não ouviu o que o profeta falou, entrou aqui e saiu cá. Alguém liberou a palavra em tal lugar, viu a palavra, vixe, a mim de novo, confirmou, e aí está no mesmo lugar, está parado no mesmo lugar. Aí você está parado, alguém chegou ali, te confrontou com a verdade, te colocando para lá, está tudo bom, fecha. Aí fica tudo parado. Aí o terror começa a acabar, velho. Fica morrendo. Aí esquece da justiça. E papai é especialista na justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Não adianta. É para todos nós. Não adianta querer mudar um jeitinho.
Não adianta. O alinhamento profético nesse tempo agora, creio eu, que é recebido do Senhor. É permanecer perseverando na oração, na intercessão, e não deixar roubar, ser roubado, ser saqueado pelos meunitas, amalequitas, que vão surgir naquela caminhada, querendo roubar o som que Deus colocou na sua vida, querendo desconstruir aquilo que Ele já estabeleceu desde a fundação do mundo. E esse alinhamento, ele é trazido para nós como filho de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu glorifico a Jesus, para finalizar, como eu falei no início, é sobre o lugar de dependência. Dependência do Senhor. Eu estou aprendendo mais aqui nessa noite com todo mundo ministrando. Porque o Senhor sabe o dia que eu passei. Ele sabe. Até o carro não queria pegar na barraca. Até o carro não queria pegar, deu cunhado. Entendi nada. Por que eu estou falando isso? Vai haver todo o tempo as distrações. A querer roubar a mensagem da cruz. A mensagem que já foi estabelecida no seu espírito. Ele sabe a quem ele confia. O Senhor ele confiou em mim porque ele sabia que ele ia dar conta daquele trabalho. Assim como Deus confiou em Moisés. Assim como o Senhor confiou em Daniel, que ele não se contaminou com a iguaria do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram jogados na fornalha, mas não negou o nome de Yahvé Rafá, não se prostrou à estátua. E nós não somos diferentes como filhos de Deus. Nós vamos continuar perseverando, porque aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Não se espante quando você viver em algum lugar, irmão, em algum estabelecimento, em algum lugar, falando de Jesus, liberando, orando por alguém na praça, alguma coisa, é porque eu não mais vivo eu, mas Cristo vive. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Nós somos importantes. Nós somos importantes para Deus. Por isso que o preço foi pago. E Deus confia em você. Deus confia em nós. Não sejamos cessados. Não sejamos cessados de ser levados de um vento para outro. Não. Entra no conselho, estabelecimento da palavra. Isso é bom quando você tem tudo gravado, mas nem tudo você vai gravar, meu irmão. Mas o que você tem, o que você já carrega, muda uma história de uma nação, muda a história da cidade, muda a história da sua cidade, do seu bairro, da sua casa. E eu creio em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que nós vamos sair daqui com um novo entendimento de busca constante no Senhor, do nível de obediência. Aleluia. De obediência ao Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, e outra, Deus não está fazendo aqui não, mas para falar comigo, não, Ele está falando um simples, mínimo detalhe. Um mínimo detalhe o Senhor está falando. Justamente para quebrar aquele meu próprio. Nunca esqueça da minha vida. Eu não vou esquecer não, quando eu fui tomado da glória de Deus na minha casa. Eu orei a noite, trabalhando, orando à noite, num lugar, no mato. Trabalhava num ambiente, na época, na empresa. Não vou falar não, porque nós estamos no vídeo aqui. E eu orei assim, falei, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em novas línguas.
Eu quero ser revestido de poder. Eita glória, aleluia. E muito bem, orei ao Senhor. Oração rápida. Lembrei agora, o Espírito Santo não me lembra disso agora. Oração rápida. E continuei adorando o Senhor. Lendo a palavra. Meia-noite, fui lá e liguei o orador. Continuei orando. Não. De manhã cheguei em casa, 7 da manhã. A mulher foi trabalhar, levou meu filho para a escola, a mulher foi trabalhar, fiquei em casa orando. Tomei um café. Botei o louvor, falei, Senhor, agora eu, Senhor. Eu sou salvo aqui que eu fui revestido de poder. E nesse dia, eu abri e fechava os meus olhos. Quando eu abri minha boca, eu quero, papai, em nome de Jesus, que se cumpra Atos dos Apóstolos na minha vida. Que se cumpra aquela palavra em Joel, que nos últimos tempos, os jovens terão visões, idosos terão revelações. Senhor, eu quero ter, meu Pai. Naquele momento, eu fui tomado da glória do Senhor. Fui tomado, fui cheio da presença do Senhor. Foram 3 horas orando, sem parar, cheio da plenitude. Eu não via mais a minha casa, eu via a glória de Deus tomar lugar. Por isso que vale a pena não me esforçar. Aí prosseguir, conhecer o Senhor. A nossa salvação é individual, irmão. A salvação é individual. Não é parceria, não. Cada um toma conta da sua coroa. É muito sério. Deus não constitui filho para ficar fazendo o que quer, não. Viver de qualquer jeito, não. Uma hora vai vir a correção. Neemias suplicou, pediu perdão por todos, por gerações, pediu perdão por seus familiares, pediu perdão por seus líderes, o líder dele da época, fez a sua humilhação diante do Pai. Amém. E é isso que o Senhor nos chama nesse lugar hoje. Amém. Aquele que se humilhar, buscar o Senhor, se humilhar na face do Todo-Poderoso, chorar nos seus pés, lamento, arrependimento. É o arrependimento de João aqui. Arrependei-vos é chegar no reino de Deus. Quando fala arrependimento, muitos dói, né? Nós precisamos nos arrepender todo dia. Confessar diante de Deus o que já está escrito na palavra dele. É porque nós temos que diminuir que ele cresça. Quanto mais você tem de Deus, você tem que descer. Os próprios discípulos um dia questionaram o Senhor Jesus Cristo. Mas por que, Senhor? O Senhor fala com esse povo embalado e com a gente o Senhor fala normal. Porque você está caminhando comigo. Você está vendo as minhas obras. Você está vendo meus sinais. E eles não entendem ainda. Eles não estão com os olhos abertos. Eles não estão com os ouvidos abertos. Entenda que tem pessoas que não estão vendo sinais do Senhor ainda, porque ainda estão em Jerusalém com os olhos fechados, ainda estão com os ouvidos calamaçuriqueia, ainda estão com os ouvidos ainda tapados, que precisa de João Batista, arrependei-vos, é chegar do reino de Deus, meu irmão, minha irmã, desperta tu que dorme, aleluia. Deus tem lugares sobrenaturais para nos levar nesse tempo. Deus quer nos conduzir aos lugares aonde o mundo já perdeu a perspectiva. E aí Deus levanta os improváveis, envia para aquele lugar e começa a ser um agir de Deus sobrenatural. E eu creio que há um grande projeto de Yahvé Rafá nessa face da terra. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que nós, como filhos de Deus, perseverantes na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos, nós estamos envolvidos, aleluia, nesse ato, para pessoas serem tocadas nesse tempo agora, pessoas serem curadas, serem salvas, serem libertas, serem reconciliadas com Cristo e saber
ministérios aqui sejam frustrados todo o plano de Satanás. Vamos levantar em nome de Jesus. Vamos glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Irmão, Deus é maravilhoso para poder fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Graças a Deus. Coloca a mão no seu coração e começa a liberar. Profetiza para você mesmo. Profetize para você mesmo. Profetize para você. Profetize para as pessoas que você ama. Profetize ligando a palavra de cura para essa pessoa